Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao vídeo. A pergunta de hoje é: o que significa o reino será dado a outro povo em Mateus capítulo 21 e o versículo de número 43? A igreja substitui Israel? É isso que a gente responde hoje no vídeo. Então vamos para a pergunta de hoje. Na teologia cristã, a gente tem realmente várias posições acerca da relação entre Israel e a igreja. Uma bem conhecida é aquela que entende que a igreja substitui o povo de Israel, onde a igreja assume o papel que antes Israel possuía como povo de Deus. A implicação disso, geralmente, é que não existe nenhum futuro ao povo de Israel étnico em termos de realização das promessas que envolvem, geralmente, elementos físicos próprios ao povo judeu. Mateus 21, 43 é um texto muito citado por aqueles que defendem essa posição. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aqui a nova versão internacional. A conclusão que alguns chegam a partir disso é que o reino que foi prometido a Israel é retirado definitivamente de Israel e agora entregue a outro povo, no caso a igreja, que é composta tanto de gentios quanto de judeus. Pensa, por exemplo, no teólogo Arthur France, famoso comentarista do Novo Testamento, quando ele diz que esse verso é a afirmação mais explícita em Mateus da visão de que deve existir um novo povo de Deus no lugar de Israel do Antigo Testamento. No entanto, existe um problema em usar esse texto para defender essa posição. E o problema é muito simples, é porque o texto não diz isso. Vou dar uma pausa para você pensar, voltando, vamos lá. Mas então, o que o texto diz? E como é que a gente interpreta o texto de forma correta? Bem, é para isso que você clicou no vídeo. Então, bora para a análise. O primeiro ponto que a gente tem que notar é que aqui no capítulo 21, esse verso 43, aparece no contexto da parábola dos lavradores, onde esses tais lavradores se aproveitam que o proprietário está viajando e espancam os servos e o próprio filho daquele proprietário. Ao lermos esse texto, a gente encontra uma certa intertextualidade com um texto do Antigo Testamento, mais apropriadamente do profeta Isaías. É o chamado Cântico da Vinha de Isaías 1 e 2, que está sendo aludido aqui nessa parábola de Jesus. O problema em Mateus é que os agricultores não estavam entregando frutos apropriados ao proprietário. Como resultado disso, o proprietário enviou seus servos e o seu filho para conversarem e para tentarem levar esses trabalhadores a trabalhar corretamente, apelando para que eles pagassem ao proprietário a parte que lhe era devida da colheita. A resolução para o problema da falta de bons frutos em Isaías é a destruição da vinha. Já no Novo Testamento, a solução contra aqueles agricultores recalcitrantes era a substituição deles como trabalhadores por outros trabalhadores interessados realmente em entregar ao dono da vinha aquilo que lhe era devido. Essa é a intertextualidade veterotestamentária, ou seja, é assim como esse texto cita o Antigo Testamento, e a gente olha para isso para nos ajudar a ter alguma luz sobre essa parábola. Agora é interessante olhar como outros evangelhos citam esse mesmo caso. E essa parábola está em Lucas e em Marcos também. E nos três evangelhos, Jesus começa a contar essa parábola depois de justificar como os líderes religiosos a fonte da sua autoridade. Em Marcos e Lucas, a parábola acontece imediatamente após o questionamento acerca da autoridade de Jesus e leva em seguida algumas perguntas adicionais dos próprios líderes religiosos. Em Mateus, no entanto, essa parábola aparece como parte de uma série de 3 parábolas que existem para serem lidas de forma contínua, como um todo. Antes da parábola da vinha, a gente tem a parábola dos 2 filhos em Mateus. O pai dá responsabilidade aos filhos, apenas um obedece, ainda que no começo ele esteja meio recalcitrante. A parábola que segue é a parábola da vinha, então a parábola do banquete. Nas 2 primeiras parábolas, a gente tem servos que desobedecem ao seu senhor. No caso da primeira parábola, os filhos; na segunda parábola, os agricultores; na terceira parábola, eles rejeitam também o convite desse senhor. Uma parábola que conta de uma festa de casamento.
e que deve ser interpretada como fracasso dos líderes de Israel, não de Israel como um todo, em aceitar Cristo Jesus como o Messias enviado. Estabelecido o contexto do Antigo Testamento, o contexto próximo nos evangelhos e na própria passagem, então a gente olha para o texto em si. E tem algumas questões exegéticas que a gente tem que responder logo de cara. Primeiro, quando o texto diz o reino de Deus será tirado de vocês, a gente tem que perguntar quem é o referente do pronome vocês. Ele está falando com quem? A pergunta então é de quem o reino será tirado. A pista textual que nós temos está no final da parábola, que diz exatamente quem é que estava reagindo às parábolas de Jesus. Verso 44 e 45 de Mateus diz assim: Quando os chefes, os sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito dele. Então, por todo o contexto do que a gente está lendo aqui, o filho teimoso, os agricultores perversos e aqueles que rejeitam os convites para a festa de casamento eram os fariseus e os líderes religiosos de Israel. Ou seja, o reino estava sendo tirado daqueles homens, dos líderes, não necessariamente do povo inteiro. Pelo menos é isso que esse texto está dizendo. O texto está comunicando diretamente às lideranças de Israel, não a Israel de forma completa. Até porque nas parábolas nós temos outros personagens que não essas lideranças. Em segundo lugar, quem é o povo que receberá então o reino aqui? Aqueles que advogam necessariamente uma teologia da substituição, ou seja, que a igreja substitui claramente, totalmente Israel, vão advogar que este outro povo aqui é a igreja. O reino é tirado de Israel e é entregue à igreja. Seria uma total e radical substituição. No entanto, quando Mateus usa essa palavra grega, etnos, ele pode estar se referindo a não-judeus, ao povo gentil, mas nem sempre. 2 dos 3 usos de etnos no singular aqui em Mateus se dá nesse capítulo 24, as 2 vezes no verso 7. E nesse uso, Mateus está falando diretamente de guerras nacionais, nação contra nação. Essas guerras certamente falam também de nações gentias, mas não exclui nações judaicas. Aqui, o termo etnos está falando a nações que não necessariamente vão excluir as nações dos judeus. Ou seja, etnos nem sempre é usado para gentios excluindo judeus, mas pode ser usado para povos incluindo judeus. No entanto, o ponto mais importante que se dá aqui é que esse reino será dado, veja só o trocadilho, a um grupo ético, não a um grupo étnico. É uma questão de ética, não de etnia. A transferência é a um povo que dá frutos. Aqueles que produzem frutos, isto é, aqueles que agem segundo a ética do reino, substituirão esses agricultores desobedientes que se recusam a gerar a colheita que é própria do dono da terra. Nesse sentido, este reino será dado à comunidade cristã, que é descrita em todo o Evangelho de Mateus, que viu Jesus como o último grande mestre da lei. São estes que vão substituir o estabelecimento religioso que se dava ali em Jerusalém com aqueles líderes de Israel. Ou seja, o texto não está falando de judeus sendo substituídos pelos gentios nos planos proféticos de Deus ou na sua escatologia, necessariamente. Mas fala da retirada dos líderes religiosos de Israel, homens infrutíferos no caminho do reino de Deus. E agora o estabelecimento de uma nova e frutífera comunidade, composta tanto de judeus quanto de gentios, como é descrito no Evangelho de Mateus. Isso não anula algum plano futuro para Israel, se isso for descrito em outras passagens da Escritura. Até porque esse não é o foco do que Jesus está tratando aqui. Essa comunidade que possui a ética do reino, que é descrita no Evangelho de Mateus, possui também um trabalho em direção ao próprio Israel, mas que se expande para os confins da terra, levando o Evangelho a todos os povos. E é por isso que a gente não pode usar esse texto para argumentar que a igreja substitui totalmente Israel nos planos escatológicos de Deus. O que você acha disso tudo? Um abraço e até a próxima. Que Jesus Cristo nos abençoe. Amém.